O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. É o sexto em população, são 212 milhões. Faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A distância entre Portugal e Brasil, Lisboa-Fortaleza, são de 5.600 quilômetros. O Brasil é banhado a este pelo Oceano Atlântico. A capital é Brasília, uma cidade construída de raiz. O idioma oficial do Brasil é o português, mas existem mais de 270 idiomas indígenas. Um país tão grande e com climas muito diferentes, com chuvas intensas ou sol que seca. As paisagens vão do deserto à selva cerrada. E da terra alagada do Pantanal à neve nos estados do sul. O Brasil está no hemisfério sul, e quando é verão no Brasil, é inverno em Portugal. As praias brasileiras são muito procuradas. O país é rico em minério, e tem até um estado chamado Minas Gerais. Restos humanos provam que o Brasil é habitado há 11 mil anos. Existiram civilizações que produziram cerâmicas, construíam montes para fins religiosos e tinham classes sociais bem definidas. Sabe-se que a América foi colonizada por povos vindos da Ásia, mas estima-se que houve colonização anterior, a partir da Polinésia. Os portugueses chegaram ao território em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral, e encontraram tribos do grupo Tupi. Algumas, como a Tupiniquim, aceitaram os colonizadores. Os indígenas lutavam entre si, o que foi usado pelos portugueses, franceses e holandeses que ali chegavam. Muitos nativos morreram em luta contra os invasores e também devido a doenças europeias. Muitos foram escravizados. Inicialmente, Portugal explorou o pau-brasil, de onde se extraía corante vermelho para os tecidos. No século XVI, começou a produção de cana-de-açúcar. Nas plantações, os colonos recorreram à mão de obra de escravos trazidos da África. Quando esses fugiam, eram perseguidos e mortos. Chegaram a formar-se grandes comunidades de escravos fugidos. Os quilombos. No estado de Minas Gerais, em 1690, é achado ouro. Portugal torna-se um reino rico às custas de trabalho escravo. Devido às invasões francesas, a corte portuguesa foge para o Brasil. O Dom João VI volta contrariado a Portugal, só em 1821, deixando o poder ao filho, Dom Pedro, que declara independência do Brasil e torna-se imperador em 1822. Em 1831, Dom Pedro I regressa a Portugal para acabar com a Guerra Civil. O poder passa para o filho Dom Pedro II, de 5 anos. Ele irá reinar durante 49 anos. Em 1888, a escravidão é finalmente abolida no Brasil. A monarquia é derrubada por um golpe militar em 1889. Vários governos se sucedem, e com muita instabilidade e muitas revoltas populares e militares. O Brasil entra na Primeira Guerra Mundial em 1917, quando é afundado o navio Paraná. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder com um golpe militar. Continuam as revoltas, mas em 37 novos golpes militares e estabelece um novo Estado. São presas e torturadas mais de 4 mil pessoas. Desconhece até hoje o número de mortes. No início da Segunda Guerra, o Brasil é neutro. Os ataques a navios mercantes por submarinos alemães faz o Brasil declarar guerra à Alemanha. No fim da guerra e de muitos estados fascistas europeus, Getúlio é deposto por novo golpe militar. Os torturadores não serão julgados. Em 1955, O país progride com Juscelino Kubitschek, que inicia a construção de Brasília. Em 64 novos golpes militares, inicia a ditadura que persegue, tortura e mata opositores ao regime. Mais de 50 mil presos e 434 mortos ou desaparecidos. Em 1979, a lei de anistia liberta presos, mas impede o julgamento dos torturadores. A democracia regressa em 85, com as primeiras eleições livres. Há diversos símbolos nacionais do Brasil, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com 38 metros de altura, e inaugurado em 1931. Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, destacam-se o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O elevador Lacerda, em Salvador, na Bahia, data de 1873. Foi o primeiro elevador urbano do mundo. E a Catedral da Sé de São Paulo, símbolo da cidade, é de 1911. Substituiu a antiga, que era de 1745. A Ópera de Arame, em Curitiba, no Paraná, tem 1.684 lugares.
e foi construída em 1992, em aço e placas de policarbonato, e só demorou 75 dias para montar. O Brasil tem grandes extensões de sertão, florestas, rios e pântanos. É um paraíso de vida selvagem. No Pantanal, destacamos a onça-pintada, ou jaguar, o maior felino americano. A capivara, que pode chegar aos 91 quilos. O tuiuiu, símbolo do Pantanal. A sucuri amarela, que chega a 5 metros de comprimento e nasce com 60 centímetros. O jacaré de papo amarelo. A anta, que pode chegar aos 300 quilos. E a piranha vermelha, que é muito usada na culinária local. Na Caatinga, o mato do sertão, podemos ver a águia chilena, a arara azul de Lear, o cachorro do mato, o gambá de orelha branca, o macaco prego e a onça parda, ou puma. Na Amazônia, destacamos a sucuri verde, que chega aos 6 metros de comprimento, e a arara azul grande, que pode chegar a 1 metro do bico até a cauda. Espécies únicas na Amazônia são o boto cor-de-rosa, o titi, o sagui-leãozinho, com apenas 15 centímetros, o estranho, o acari, a ariranha, ou lontra gigante, o vistoso galo da serra, o gigante peixe pirarucu, que pode chegar aos 200 quilos, e o perigoso jacaré-acu, que pode chegar aos 6 metros de comprimento. Vários animais estão em risco de extinção. Em 1500, a população indígena era de 3 milhões, descendo aos 150 mil em 1950. Já no século XX, a cobiça das terras indígenas para a extração de minérios, madeiras e agricultura teve impactos terríveis. O relatório de Figueiredo de 1967, feito na ditadura, relatou assassinatos em massa, escravidão, abuso, tortura, guerra química e biológica. O serviço de proteção ao indígena foi extinto, mas o relatório só se tornou público no ano de 2013. Com o atual presidente Bolsonaro, regressou uma certa impunidade. O futuro do planeta depende da conservação da Amazônia, o pulmão do mundo. Em 2021, foram devastados 507 km² de área protegida, quase 20 vezes o Conselho de Odivelas, e inúmeras espécies de animais estão em risco de extinção. O Brasil é um país multicultural, com pessoas de todas as partes do mundo: portugueses, italianos, espanhóis, sírios e libaneses, japoneses, alemães, polacos, haitianos, entre muitas outras nacionalidades. A imigração foi intensiva no final do século XIX e início do século XX. Com o fim da escravatura, foi necessária mão de obra nas plantações de café. No Brasil atual, há mais de 1 milhão de imigrantes, muitos da América Latina. Os escravos africanos marcaram muito a cultura do país, na culinária, na música e na dança. A capoeira nasceu nos quilombos. Subsistem as práticas religiosas do candomblé e da umbanda. As festas mais populares no Brasil é o Carnaval, o do Rio de Janeiro, que é o mais famoso do mundo. Existem ainda as festas juninas, inspiradas nos santos populares de Portugal. As músicas, as decorações e até as roupas têm referência a Portugal. A música brasileira é internacional. Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Rita Lee, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Gal Costa, Martim da Vila, Cazuza, Daniela Mercury, Marisa Monte, Ivete Sangalo, Gabriel Pensador. E claro, Ludmilla, MC Kevinho. ou Pablo Vittar do controverso punk. O futebol é o desporto rei do Brasil, que já ganhou 5 Copas do Mundo. Pelé é considerado por muitos como o melhor jogador de sempre. O futebol de praia e o futsal nasceram no Brasil. O vôlei também é muito popular. No automobilismo, na Fórmula 1, destacou-se Ayrton Senna, que ganhou 3 campeonatos do mundo. O Brasil organizou os Jogos Olímpicos de 2016 e ganhou 7 medalhas de ouro em judô, salto à vara, boxe, vela, vôlei de praia, futebol e voleibol. Bota a sandália de prata e vem pro samba.